Olha, eu já cometi muitos erros nessa minha caminhada de colecionar disco de vinil. Alguns deles são até bem vergonhosos, mas eu quero dizer pra você que você não precisa passar por isso. Dizem que o cara esperto é o cara que aprende com o erro dos outros, mas o cara que compartilha os seus erros para que os outros não errem e passem pelo mesmo problema que ele passou, esse cara é legal pra caramba e merece seu like e a sua inscrição. Então no vídeo de hoje eu compartilho com vocês os maiores erros que eu já cometi colecionando disco de vinil. Mas você deve estar pensando, Anderson, mês passado você fez um vídeo dizendo não cometa esses erros, você pode estar destruindo a sua coleção de disco de vinil. Esse tema aqui não é igual àquele, tá? Aquele lá eu simplesmente falo sobre erros que você pode estar cometendo em relação ao cuidado com os seus discos. Aqui não. Aqui são erros que eu cometi, a minha experiência e que me trouxe algum prejuízo, alguma frustração. Então fica até o fim aqui nesse vídeo, porque um dos erros que eu vou compartilhar com vocês foi um dos erros que me custou mais caro. Mas ele também seria o mais fácil de ter sido evitado se eu tivesse sido esperto. Meu nome é Anderson Araújo, você está em mais um vídeo do canal Meu Vinil Perdido, o canal que traz todos os temas sobre disco de vinil e colecionismo que a gente tanto ama. E se você curte o conteúdo desse canal, peço o seu like, a sua inscrição, a sua notificação, que toda semana tem novidade e vídeo novo para você. Não existe jeito melhor para você colecionar disco de vinil, tá bom? Cada um tem o seu jeito, a sua maneira, a sua mania. O que eu vou compartilhar aqui nesse vídeo com vocês é só a minha experiência pessoal. Eu já adiantei aqui para vocês que eu já cometi vários erros. Já comprei disco empenado, disco riscado, não olhei disco usado e até vendi meus discos de vinil para comprar CD. Mas cada um sabe o que é melhor para si e para sua coleção. E o que eu quero nesse vídeo é compartilhar esses erros que eu cometi e ver se vocês se identificam com algum deles para que vocês comentem aqui no vídeo. Calma. Eu não tô falando para você que comprar disco usado é errado. Muito pelo contrário. Comprar disco usado, meus amigos, é uma das experiências mais legais que uma pessoa que está colecionando disco de vinil pode ter. Você chega na loja, chega na banquinha, começa a dedilhar ali, passar os discos e de repente você puxa o disco e fala assim: achei! Essa sensação é maravilhosa. Só que você pode cair numa armadilha, né? Que é a seguinte. Você tá ali tão empolgado de ter encontrado aquele disco que muitas vezes você até olha o preço, não se importa muito com ele, mas você fica naquela ansiedade de levar esse disco para casa que você não olha o seu estado. Não olha as marcas no disco de vinil, não olha o estado da capa, se é que você se importa com isso. Não pede para testar, não olha se está empenado, né? Não dá aquela famosa olhada de esgueio assim, vertical, na horizontal. Isso já aconteceu comigo 2 vezes, meus amigos. Um dos discos que aconteceu comigo foi esse aqui, ó. Podem me julgar, tá? Eu adoro esse disco aqui, meus amigos. Esse disco aqui, brother, eu comprei numa feira, numa das primeiras feiras de... Não esse, tá? O primeiro que eu comprei, numa das primeiras feiras de vinil que eu comecei a frequentar, a participar quando eu voltei a colecionar disco. Achei por R$ 10. Eu não pensei 2 vezes, levei para casa. Quando eu levei para casa, o que foi que aconteceu? O disco estava completamente empenado, a ponto da agulha dar um salto quando ele passava na ondulação do disco. Fiquei extremamente frustrado e anos depois demorei, né, de encontrar um disco desse aqui antigo que não teve relançamento em ótimas condições. Então assim, um dos grandes erros que eu cometi algumas vezes foi comprar discos usados ao vivo, nem pode dizer que foi online, sem olhar se o disco estava bom, sem olhar as condições do disco. Discos First Press, antigos e lacrados, é uma mosca branca no meio dos colecionadores e principalmente nas lojas que vendem discos de vinil. Guardem bem essas 3 características: First Press, antigos e lacrados.
Tem muita gente que só busca esse tipo de disco para ter na coleção. Não entre em julgamento aqui, cada um faz o que quer. Mas eu tenho os meus questionamentos sobre esse tipo de disco, né? Talvez no Brasil seja muito mais difícil encontrá-lo, quase impossível encontrar esse tipo de disco. Talvez você vai encontrar ele num Discogs, né? First Press, antigo e lacrado, e vai importar ele aqui para você e você vai abrir o disco. Mas o que eu quero dizer é sobre as minhas restrições e considerações sobre esse tipo de disco, que um erro que você pode estar cometendo em colocar foco em discos First Press, antigo e lacrado, é que, por ser antigo e por estar lacrado, significa que por muito tempo ele ficou guardado. E quando você vai abrir esse disco, o disco quase sempre vai ter um problema. Por que que isso acontece? Porque por ser antigo e estar lacrado, significa que ele ficou guardado por muito tempo e a gente não sabe como ele ficou armazenado. Quanto tempo ele ficou armazenado e onde foi que ele ficou armazenado. Por isso que quase sempre discos First Press antigos, lacrados, se você encontra eles, você vai pagar muito caro e sempre ou quase sempre você vai ter um problema. Esse disco aqui, por exemplo, ó, é o primeiro álbum do Bruce Dickinson, primeiro álbum da carreira solo do Bruce Dickinson, Tattooed Millionaire, que eu amo esse disco. Essa edição aqui, ó, é uma edição inglesa First Press, que eu comprei do nosso amigo Thiago MP, o Thiago Morel, da Morel Discos, tá bom? Quando você pega um cara igual o Thiago, que vende discos como esse e que você confia, quando o cara já avaliou o disco e ele anuncia para o seu cliente que é aquilo que ele tem de mais precioso e diz assim: olha, o disco é praticamente novo, é um first press e pode comprar sem medo. Você pode comprar sem medo, porque alguém que você confia já analisou para você. Diferente de um disco lacrado que você vai comprar e você não sabe porque o cara não quis abrir. Até porque se ele abrir, o disco desvaloriza um pouco, né? Ele não vai poder vender como lacrado. Mas um disco como esse que a pessoa já analisou é muito mais seguro, e você vai pagar um pouquinho mais barato do que pagar no lacrado, que você compre e o disco esteja bacana do que você comprar esse disco lacrado, antigo e que você não sabe como foi armazenado e que tenha algum problema. Por isso que eu prefiro procurar discos. Se eu estou procurando um first press e eu não tenho quase nenhum aqui na coleção, mas se aparece, que ele seja num estado quase novo e aberto, e de preferência de um vendedor que você confie. Cuidado para não pirar em opiniões de especialistas de equipamentos de som, principalmente especialistas de equipamentos de som vintage. A gente fica babando naqueles equipamentos, mas a chance da gente se frustrar por não conseguir ter esses equipamentos por conta das nossas condições financeiras, às vezes até pelo espaço que a gente tem nas nossas casas, é muito grande. Entenda uma coisa, meu amigo, a voz desses caras não é a voz de Deus. Assista esses caras para você ter alguma orientação, mas nunca compare aquilo que você tem na sua coleção com o que os caras mostram por aí. E muitos desses caras se importam muito mais com o som do que com a música. Então, nunca compare aquilo que você tem aí na sua casa com o que esses caras mostram nessas reviews e nesses vídeos. E mesmo que você tenha dinheiro para comprar esses equipamentos, não sai comprando por aí igual um louco, entendeu, cara? Já vi gente gastar o valor de um carro em equipamento de som e mesmo assim ficou frustrado, porque quando chegou em casa o som não funcionou bem, porque não tem compatibilidade uma coisa com outra, o receiver não tem compatibilidade com o preamp, que não tem compatibilidade com o equalizador, que não tem compatibilidade com a potência, e o som fica uma porcaria e o cara fica frustrado e fica trocando de equipamento até ele entender e conseguir achar o equipamento ideal para o seu ambiente, para você ouvir música. E qual é esse equipamento ideal? É aquele que você pode ter, é aquele que te faz feliz, é aquele que te deixa você ouvir. Tem gente que não se importa, só quer pegar ali a sua taça de vinho, a sua cervejinha, o seu refrigerante, o seu suco, sentar no sofá e ouvir a sua música. Tem gente que já gosta de ouvir em volume, tem gente que prefere a qualidade. São coisas totalmente diferentes. Então tenha calma, faça o que estiver ao seu alcance e sempre busque um especialista para te orientar a comprar os equipamentos certos.
Às vezes, menos é mais, você não precisa ter todo um set de som. Às vezes ter aí 2, 3, 4, 5, 4 componentes já é suficiente para você ter aquilo que vai te deixar feliz. Cuidado com um conceito, eu preciso ter esse disco. Muitas vezes a gente fica pilhado em ter um disco porque você ouve por todos os lados que esse disco é um clássico, você precisa ter esse disco, todo colecionador que se preze precisa ter esse disco. Isso aqui é discografia básica, fuja desse conceito, meu brother. O que eu quero dizer para vocês é que existem discos que são cultuados no meio de colecionadores e muita gente fica dizendo que você tem que ter eles. Discografia do Led Zeppelin, se eu não me engano, são 9 discos de estúdio, né? Led Zeppelin 1, 2, 3, 4, House of Holy, Physical Graffiti, Presence in the Truth of the Outdoor, que eu nem sei falar o nome desse disco, e o Coda. 9 discos, certo? Não pulei nenhum. Esses 3, eu tinha todos os 9, mas esses 3 últimos discos aqui, ó, Presence in the Truth of the Outdoor e o Coda, eu nunca ouvia esses discos, porque eu não conseguia, cara, eu achava eles muito, mas muito chato. Uma ou outra música eram músicas boas, mas você ter um disco por causa de uma música, estava aqui ocupando espaço, e aí um dia esses discos olhou para minha cara, eu olhei para a cara deles e eu falei assim: "Quer saber? Vou libertar vocês e vou me libertar". Vendi os 3 discos, eu acho que eu vendi para a mesma pessoa esses 3 discos aí. E fizeram um bom proveito. Eu tenho certeza que essa pessoa que eu vendi, que eu nem lembro quem foi, deve estar fazendo um proveito muito melhor do que eu estava fazendo, e foi libertador, meus amigos, porque depois disso eu peguei outros discos aqui que eu achava que eu tinha que ter, porque eu tinha que ter, e acabei vendendo também e ganhando dinheiro, comprando outros discos e principalmente ganhando espaço aqui, né. Então tome muito cuidado com esse conceito aí, "eu preciso ter", não caia nessa armadilha. Esse é um erro muito comum que muita gente, muito colecionador tem e eu já cometi, de ter discos só por ser famoso, por ser cut, todo mundo diz que é legal e você tem mesmo não gostando. Isso aí foi um erro que muitos cometeram lá nos anos 90, né. Hoje ele mal faz sentido, mas se você for colocar na ponta do lápis, esse foi o erro que eu comentei no começo lá, um dos erros mais caros, que me custou mais caro, mas que poderia ter sido facilmente evitado, né. Por quê? Porque se eu tivesse a perspicácia de que o disco de vinil é o disco de vinil, porque a gente não tinha esse conceito que a gente tem hoje de disco de vinil, eu não teria vendido eles, não teria me desfeito deles, né, para trocar por CDs. Hoje um disco de vinil vale muito mais do que um CD, mas isso sou eu, isso é para mim, eu que gosto de vinil. Tem gente que não vende seus CDs para comprar vinil de jeito nenhum, e tá tudo certo também, não tem problema nenhum, né. Mas se a gente tivesse tido essa visão na época que muita gente teve, tá, a gente não teria cometido esse erro. E essas pessoas que tiveram essa visão de não se desfazerem dos seus discos de vinil, têm coisas em suas coleções que hoje você não encontra de maneira nenhuma, e se encontrar, já sabe, né. Que bom que vocês foram espertos e eu não fui. E por fim, ó, eu quero falar sobre isso daqui, ó. É lindo, não é? Coisa maravilhosa, não é não? Esse disco aqui, ó, junto com o outro dele, porque esse disco é duplo, faz parte desse álbum aqui, ó, o Made in England de 1988, uma reedição de aniversário que veio nessa capa maravilhosa aqui, gatefold e em picture disc. Tá bom, Anderson, o que que você quer dizer? Que não é para comprar, que foi um erro comprar disco de vinil do Iron Maiden? Não, foi um erro comprar picture disc. Se você gosta, tá tudo bem, tá bom? Mas eu quero dizer assim, ó, não gasta seu dinheiro com isso, tá? Porque, isso aqui é para você dizer que tem, que eu acho que é legal você dizer: "Pô, eu tenho um disco Picture Disc, olha só como isso aqui é bonito", mas não é um disco com as melhores audições, vamos dizer assim, né, porque mesmo que a tecnologia tenha melhorado
e mesmo que seja de arquivos digitais, não é mais analógico, ou mesmo que tenha pego lá das fitas originais, o Picture Disc, né, essa capa aqui, essa película do desenho, ela gera ruídos e eu vou falar pra vocês, viu, cara, eu fico bem decepcionado, bem frustrado quando eu ouvi esse disco aqui, tá. E eu tenho outro lá, o próprio Powerslave, né, essa edição de 40 anos, Zoetrope também, cara, paguei pra dizer que tem, é bonito, mas eu vou falar pra vocês, viu, o disquinho preto relançado vale muito mais a pena. Eu tenho eles 2, tá. Tenho eles 2, o preto e tenho o Zoetrope e o preto é muito mais legal. Então assim, se você tá pensando: "Pô, eu quero ficar doido, vou gastar R$ 500 num Picture Disc", tenha em conta de que muitas vezes a qualidade do som dele não é tão boa quanto do disco mais barato, simplesinho, e eu já cometi o erro de querer gastar bom dinheiro num Picture Disc e ficar frustrado porque o som não é bom, tá bom? Economiza seu dinheiro com isso. Esses foram os erros que eu quis compartilhar com vocês. Agora eu quero perguntar quais destes erros você se identifica. Ou se teve um erro que você cometeu e eu não falei aqui no vídeo, comenta aí também, tá bom? Coloca aí que a gente vai continuar trocando ideia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tá bom? Lembrem-se aí, ó, isso aqui é só uma maneira de expor, né, cara? Para vocês não sofrerem as mesmas coisas que eu sofri. E a galera vai comentar aí para vocês também não sofrerem, combinado? E ó, deixa seu like, faça sua inscrição, notificação, porque isso daí ajuda bastante a gente e o fato de ter compartilhado esses erros com vocês já merece tudo isso. Semana que vem a gente tem mais vídeo novo aqui no canal Meu Vinil Perdido, tá bom? E lembrem-se, tenha sempre uma música no coração. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, paz!